Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e aqui nós temos conosco, sempre apoiando esse podcast, a nossa querida obreira e psicóloga Léa Alzier. E hoje nós vamos começar com um lindo texto da Palavra de Deus em João capítulo 2, 23 a 25. Aqui Jesus, o texto diz, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí entra aqui o destaque que nós vamos falar hoje. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então o tema de hoje fala sobre isso, relacionamentos tóxicos e boundaries. O que é boundaries? São limites saudáveis, um conceito psicológico também, que nós podemos trazer para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, para os nossos afetos, para as nossas relações, onde a gente estabelece limites saudáveis na vida de outras pessoas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática, relacionamentos tóxicos de um lado, e aqui uma característica negativa, e o boundaries, que é uma expressão, é um conceito que fala de limites saudáveis que a gente coloca nas nossas relações. Aqui, claro, dentro de uma perspectiva teológica, cristã, mas também psicológica, aqui com uma psicóloga cristã, que vai contribuir muito com o nosso conhecimento, com o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então, Jesus aqui no texto, ele tinha acabado de fazer grandes milagres, ele estava na época da festa da Páscoa, e ele não se impressionava com as pessoas, pelo contrário, a Bíblia diz que o próprio Jesus não se confiava a eles, no sentido, não que ele não tinha relacionamentos confiáveis, afetos, amigos, pessoas que ele amava, mas ele conhecia bem o íntimo do coração dos homens. A Bíblia diz, porque os conhecia todos, conhecia as recâmaras mais profundas da alma humana, tinha essa capacidade de discernir pessoas, discernir situações. E no final do 25 ele diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ou seja, ele não precisava que ninguém falasse nada acerca do que é o homem, porque ele mesmo, diz o texto sagrado, sabia o que era a natureza humana. E a gente sabe, por experiência pastoral, terapêutica também aqui junto com a Léa, que o ser humano é um ser complicado, é um ser complexo. A natureza humana não é fácil, existem relacionamentos que são abençoadores, edificantes, construtivos, mas existem relacionamentos humanos que são tóxicos, que são adoecedores. E por isso é importante você entender esse conceito de boundaries, que é estabelecer limites saudáveis dentro dos afetos, dentro dos relacionamentos, para que a gente possa se relacionar bem com nós mesmos, Temos um autoconhecimento, uma autoconsciência, e ao mesmo tempo lidarmos conosco com dignidade, honra e respeito, com o nosso próprio ser, mas também saber que existem limites dentro dos afetos e dentro das relações humanas. Amém? Então quero começar com a Léa. Léa, o que você entende um pouquinho sobre isso? Qual é a importância disso para você como psicólogo, observando a vida das pessoas? Como é que você vê essa questão da problemática dos relacionamentos tóxicos e também dos limites dentro das relações? Sim. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada, pastor Giovanni, por esse privilégio que o Senhor me dá de estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que pode ajudar muito as pessoas nessa identificação. Certo. Porque nem todo relacionamento é tóxico, Claro. E aqui a gente vai entender um pouquinho o que é o tóxico, Sim. Levando em consideração o próprio conceito do termo, do que é tóxico. Tóxico é aquilo que é nocivo e que traz adoecimento para o organismo. Certo. Esse é o conceito de tóxico. E quando a gente vai para os relacionamentos, ele não foge desse conceito. Porque que são relacionamentos tóxicos? São aqueles relacionamentos que trazem mais angústia, dor, sofrimento do que felicidade, do que bem-estar, do que equilíbrio emocional.
Ele mais desequilibra a pessoa do Certo. que traz bem-estar. Tira do eixo. Tira a pessoa do eixo natural, de equilíbrio. Certo. Né? A Bíblia mesmo traz o ensinamento da moderação, do equilíbrio, nem excesso para um lado. Tudo, na verdade, eu ouvi uma frase há muito tempo atrás: todo excesso é prejudicial. Sim. Tanto o excesso de ter, quanto o excesso de não ter. Certo, verdade. Então, todo o excesso, ele é prejudicial. Eu costumo dizer, Léa, dentro disso que você está falando, que todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Sim. Ou seja, não era para ser assim, mas por causa do desequilíbrio, a dor e o sofrimento vêm como consequências do próprio desequilíbrio. Isso. E os relacionamentos tóxicos, eles são assim. Eles trazem uma sobrecarga emocional. E pode ser que no relacionamento, por exemplo, pensando no relacionamento de casal, porque o relacionamento tóxico, ele vai abranger todas as áreas da vida de uma pessoa. O trabalho, o campo das amizades, o campo do relacionamento no namoro, no noivado, na família. A gente vê muito isso nos relacionamentos do casal. Sim. Né? Em todos esses sentidos que eu falei, tanto em namoro quanto em noivado. E quando a pessoa, às vezes ela até percebe já, né, alguns comportamentos ali que ela poderia considerar como abusivos, mas ela diz assim, não, quando a gente casar vai mudar. Certo. Então é nisso que muitas mulheres, muitas vezes, entram em muita angústia e sofrimento, porque certo. elas acham que o casamento vai melhorar essa pessoa, vai dar um jeito nela e não vai. Certo. Porque se ela já é tóxica, no relacionamento de amizade, no relacionamento de namoro, o que o casamento vai mudar na vida dela? Pelo contrário, vai até potencializar mais. Vai até potencializar mais esse erros conflito. E falhas, né? Exatamente. Isso é claro, não dizendo que nós não podemos melhorar e aperfeiçoar a nossa vida pessoal ou vida conjugal a dois, né? Com a ajuda de Deus, Sim. tudo é possível. Só que quando a pessoa é tóxica, Sim. quando essa pessoa já tem algum tipo de transtorno, certo. Por exemplo, como o narcisismo, certo. Que é um transtorno de personalidade, e a gente está falando, quando a gente fala desse transtorno, a gente está falando de uma estrutura, certo. De uma pessoa que ela é assim. E qual é o problema do narcisista? É que ele não acha que ele está errado nessa postura, porque Deus ele é poderoso para transformar qualquer pessoa, certo. Desde que ela reconheça que ela está errada. Isso e que ela precisa de transformação e libertação, e é o que não acontece com o narcisista, porque ele acha que ele é a pessoa mais certa do universo e todo mundo em torno dele está errado. E é o grande problema. Ou seja, quem não reconhece erros nunca muda. Não muda. Mas quem reconhece erros e falhas, se quebranta, se humilha na presença de Deus, pede perdão nos seus afetos, Sim. Nos seus relacionamentos, de comportamentos equivocados, há esperança para você. Isso. Há esperança de cura e Sim. transformação de vida. Então, assim, a psicologia, ela vê o relacionamento tóxico, como você falou, como uma relação caracterizada por padrões repetitivos de comportamentos que acabam causando, como você bem falou, dano emocional, mental ou até físico, né? A gente vê casos horrendos até de violência física. Envolve geralmente desrespeito, manipulação, que é uma coisa que você estava falando também, o narcisista é manipulador de carteirinha, descontrole, falta de reciprocidade e uma crítica constante. E como a gente vê isso, né, Léa? Sim. Dentro das relações, seja casamento, seja amizade, seja relacionamento pais e filhos, marido e mulher, dentro da sociedade, essas relações terríveis, né? Com esses germezinhos tóxicos que a gente está falando aqui. Sim, esse excesso de o homem achar, ou a mulher, porque tem mulher também que é tóxica, Sim. Né? Ixi. Então, dessa pessoa que acha que ela tem o controle que manda no outro. E que o outro tem que obedecer em tudo que ele está mandando, que é esse controle excessivo. Ou seja, tem um dominador e o subjugado. Geralmente. Sim. Porque aquela pessoa que se submete, geralmente é uma pessoa que tem uma questão que a gente chama de dependência emocional. Certo. Ela se submete porque ela não se vê fora desse relacionamento, porque ela não acha que é capaz de encontrar uma pessoa diferente disso.
Sim. E aí é uma grande história por trás. Por que essa pessoa é dependente emocional? Tem a ver com o histórico de vida dela, né? Do pai que sempre humilhou, que nunca tratou essa pessoa com respeito, com dignidade. Ou uma mãe dominadora, muito forte. Essa violência que acontece dentro de casa, desde quando a criança é pequena, ela se adapta a isso. Acaba se refletindo na vida adulta. Sim, ela se reflete e ela não vê outra coisa diferente disso, outra possibilidade. Ela não conhece um sentimento de aceitação, de bem-estar, de um relacionamento saudável. Então, é aquela questão, né? Qualquer migalha serve quando você não conhece o que é um pedaço de pão. Sim, de verdade. É verdade. Entende? Então, essas pessoas, e tem toda uma questão por trás, né, de por que essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vão se submeter a esse controle. Sim. Né, que a pessoa vai ter sobre ela. Você não pode sair, se você sair, ele vai regular, essa pessoa vai regular com quem a pessoa vai sair, a hora que ela sai, que hora que ela chega, fica ligando, controlando, que hora que você vem. Vai tirando todas as liberdades pessoais e individuais. As autonomias da pessoa, porque embora seja relacionamento, marido-mulher, não significa que a mulher não possa ter amigos, não possa sair com os amigos, o homem não possa sair com seus amigos. Né? No caso da relação tóxica, eles não deixam, porque os homens tóxicos e mulheres tóxicas, o que eles fazem? A primeira coisa, eles isolam a pessoa, a vítima, porque aí não é nem relacionamento, é alguém que mantém o controle e alguém que é a vítima. Sim. Porque relacionamento... O dominador e o cativo. A gente vê relacionamento é de outra ordem. Sim. Que onde há consentimento mútuo, onde há entendimento mútuo, sim, onde há acordo mútuo, eu vou sair, eu vou para tal canto, vá. Não há essa questão de controle. Sim. Então, a primeira coisa que a pessoa tóxica faz, tanto o homem quanto a mulher, é tirar essa pessoa, essa vítima, da rede de apoio que a gente chama que é família, são amigos, que é igreja, muitas vezes até o trabalho. Sim. Ele isola essa vítima dentro ali, a pessoa fica enjaulada no controle dela. Sim. E é por isso que ela vai adoecendo mais ainda, porque ela não tem vida social. Certo. É só esses abusos que ela sofre dentro do relacionamento. E aí é uma série de abusos, o abuso emocional e psicológico, em relação a outra pessoa. Certo. Você, nessa questão do abuso emocional, eu até fiz umas anotações, que eu achei bem importante trazer para a gente, tá? São esses sinais de alerta, que as pessoas precisam identificar. De um relacionamento tóxico. E tem relacionamentos de amizades que também são tóxicos. Sim, sim, não é só marido e mulher. Não é só marido e mulher, não é só pai e filho, não. São amigos, ambiente de trabalho, como tem. Por exemplo, um amigo que não deixa você ter outros amigos. Isso. E quer exclusividade na relação. E fica o tempo todo te manipulando, dizendo, se você for amigo do fulano, eu não vou ser teu amigo. Isso. Aí você já observa que existe um isolamento de outras relações, de outros afetos. Não é porque você é amigo de alguém que você não pode ser amigo de outra pessoa. São diferentes, são relações que não podem ser limitadoras ou manipuladas. Então você precisa tomar bastante cuidado com isso. Como que eu vou identificar, por exemplo, se eu estou numa relação tóxica? A primeira coisa é esse controle excessivo. Certo. Para as pessoas que estão ouvindo. Será que eu estou ou não numa... Porque há também, pastor, uma confusão sobre essa questão, né, das pessoas identificarem. Porque quando casa, principalmente as pessoas cristãs da igreja, confunde submissão. Sim. Submissão não tem... errado, né? Um conceito errado, porque submissão, o conceito dele, a mulher submissa que Paulo fala, mulheres sejam submissas, a palavra submissão aí é estrutura, fundamento. A mulher, né? Ela dá estrutura, ela tem um papel estruturante, está sob a missão. Ela estrutura a missão do marido dentro de casa, como governo da casa, como chefe da casa. Ela sustenta essa missão. Na igreja, como se o homem é um pastor, um líder na igreja, ela estrutura, ela dá condições para ele desenvolver a missão dele.
E ela juntamente com ele, E né? junto com ele, ela trabalha e essa missão, ela evolui, ela dá certo, né? Mas aí, muitos homens usam esse termo, porque a mulher tem que ser submissa ao marido, você tem que obedecer o que eu mando. Tem que fazer do jeito que eu quero. Certo. Você não tem vontade. Quem manda em você sou eu. Aí já entra um machismo, Aí né? entra a toxicidade. O exagero, o desequilíbrio. Porque a mulher que ela é estrutura, ela é o que é a estrutura? O que é o fundamento de uma construção? É aquilo que dá suporte para a construção não ruir. Se a mulher não entende que ela está ali dando estrutura para a missão do marido, o ministério dele rui. Sim. É destruído. A missão dele como médico, como professor, seja lá qual for a missão dele. Chamado à vocação. O chamado à vocação, isso não vai ter suporte, vai ruir. E quando a mulher não entende o papel dela, e aí eu trago essa reflexão de que a Bíblia é o livro que traz um maior padrão de comportamento humano. Sim, com certeza. É o maior e é o único. De como ter sucesso nesse relacionamento. De como ter sucesso. E aí a gente precisa, as mulheres, identificar esses padrões, que eu achei importante trazer. Que é o homem que controla, né? Esse controle é excessivo, busca controlar todas as ações dela, até a roupa que ela veste, o jeito que ela se veste. Claro que o homem, ele pode sim dizer, ó, essa roupa tá curta, essa roupa tá muito transparente, vulgar, como né? um cuidado. Mas não como uma imposição. Cuidado e zelo, né? Cuidado e zelo é uma coisa, imposição... E não ciúme doentio, né? Aí é outra coisa. Dizer, ó, amor, você não está vendo? Você acha que está adequado para você? Isso. E sempre falando com jeitinho, com cuidado, amor, né? Com cuidado, onde a mulher se sinta cuidada, né? Afetivamente amparada e protegida pelo seu. Que é diferente dessa pessoa que é tóxica. Ciumento doido, manipulador, né? Aí depois vem a manipulação, porque a pessoa tanto manipula e culpa. E é interessante que eles usam isso, né? As pessoas tóxicas, elas te agridem, elas te fazem sofrer, mas em seguida também elas começam a ter assim, algumas ações bondosas. Sim. Que é o que faz muitas mulheres, não, mas ele me tratou assim, mas olha o que ele fez agora. E isso então, é tudo um contraste pensado. entre atos terríveis, tóxicos, ruins, com atos bons, generosos e... Isso, por exemplo, geralmente quem é abusador, que tem esse comportamento assim, que maltrata, que humilha, logo em seguida ele traz um presente, compra aquela roupa que ela gosta, aquele perfume que ela gosta, aí a mulher, não, mas ele faz isso, mas ele gosta de mim. Que é uma espécie de compensação, né? É uma compensação para controle. É uma compensação para controle. E não gera mudança radical, porque não existe reconhecimento de erros e falhas. E é isso que tanto o homem e a mulher que estão num relacionamento assim tem que identificar o padrão de comportamento que não é esporádico. Sim. É contínuo, frequente, né? É contínuo, tá? Então, manipulação geralmente vem com a culpa, né? Jogar a culpa no outro, além de manipulá-lo, joga a culpa no outro. E tem mulheres que elas se sentem culpadas porque o homem agiu daquela forma, porque ele coloca isso na cabeça dela. E geralmente usando palavras ou sentimentos para controlar as suas ações. Isso. Por exemplo, se você me amasse, você faria isso. Então, você vê ali que existe uma manipulação, mas também no sentido de gerar uma culpa no outro a fim de manipular. Aí a mulher diz, ele fez isso porque eu não cumpri o meu papel. Ele joga a culpa para ela, ou para ela, a mulher para ele, e aí ele diz assim, é verdade, ela está agindo assim. É tipo a mulher, ele me traiu porque eu não fui suficiente. Ele consegue jogar a culpa. Não fui mulher suficiente, né? E aí a mulher não consegue ver que é uma falha de caráter dele. Sim. De infidelidade. Desrespeito. De desrespeito, entende? Sim. Mas eles manipulam a esse ponto, tá? Jogando a culpa no outro, né? Esse desrespeito também é constante. Isso. É diário. É intenso. Críticas constantes, né? Críticas constantes. Você não é capaz, você não é uma mulher competente. Ou seja, comentários que minam a autoestima das pessoas. Minam e muito. E quando a pessoa já tem uma autoestima baixa, isso piora.
zombaria das suas crenças, dos seus valores e sim, princípios. Tá? Tome cuidado com isso. Isso, tá, gente? Isso leva as mulheres e homens também a esgotamento emocional. Sim, Tá, verdade. gente? Aí a questão do isolamento, que eu falei logo no começo, essas pessoas tendem a isolar suas vítimas. Afastá-lo dos seus familiares, Afasta. dos seus amigos E tem alguns... e da sua igreja, da sua comunidade de fé. E você, mulher, se você tem um marido assim, ou você, marido, que tem uma mulher assim, quer te isolar da comunidade da fé, dos teus familiares, dos teus amigos, você precisa dar um basta. Isso. Você precisa dizer não. Ninguém pode te proibir de buscar Deus. Ninguém pode te proibir de ter outros relacionamentos, desde que, é claro, os relacionamentos não sejam destrutivos. Isso. Né? Ninguém pode fazer isso com você. Faz parte da tua individualidade, ninguém pode tocar nessa liberdade que você tem em Deus, tão especial que Deus te entregou. Isso. Outra questão é a comunicação abusiva, né? Nós vemos pessoas dentro dessas relações tóxicas gritando, ou tendo uma atitude de sarcasmo, ou mentindo o tempo todo, usando a mentira e o engano como uma ferramenta de manipulação, ou o silêncio, né, absurdo como instrumento também de punição do outro, que é o ignorar, né? Já dizia um especialista que muitas vezes a gente pensa que o contrário de amor é o ódio. E sim, né? Comumente a maioria das pessoas acredita nisso. Mas tem um outro teólogo cristão que diz que muitas vezes o contrário de amor não é apenas o ódio, mas também a indiferença. Então tome cuidado com a indiferença, frieza relacional ou silêncio como punição para o outro. Outra questão também, que a gente ainda não falou, é a inversão de papéis, né? Sim. Principalmente dentro da relação, seja namorado, namorada, noivo, noiva, marido e mulher. Inversão de papel. Quando você se torna responsável pelos sentimentos e ações de outra pessoa, perdendo a sua própria identidade e muitas vezes perdendo a sua paz, né? Homens assumindo papéis de mulheres, mulheres assumindo papéis de homens, pais, né, invertendo os papéis ali dentro da família. Isso acaba gerando muito problema dentro das famílias. Os especialistas chamam isso de famílias disfuncionais. Ou seja, o homem e a mulher não estão cumprindo os seus papéis, as suas funções. E aí o ambiente fica tóxico, os filhos ficam perdidos em meio àquele caos, porque estão dentro de uma família disfuncional. E isso vai interferir e reproduzir esse comportamento que eles estão recebendo dentro da família, vai reproduzir na vida adulta, nos relacionamentos deles mais tarde. Além de dar um mau exemplo para os filhos, né? Então, porque as maiores referências para os filhos são os pais. Isso. São as principais autoridades, referências de autoridade dos filhos. Isso. E se essa família já está disfuncional, que padrão essas crianças têm para mais tarde fazerem diferente? É verdade, é verdade. Outra questão é a falta de prestação de contas, né? E aqui a importância do discipulado, do cuidado uns com os outros, né? Porque é no discipulado, é nesse processo de cuidar uns dos outros, que a gente consegue ajudar outras pessoas a enxergarem a si mesmos. Mas geralmente as pessoas que são tóxicas, como você bem falou, narcisista, que é um grau mais extremo disso, a pessoa não assume os seus erros, não pede perdão genuíno e acaba repetindo continuamente comportamentos prejudiciais para si e para os outros que estão ao seu redor. Não é verdade? Sim, sim. É verdade. Em inglês aqui o termo é accountability, ou seja, prestação de conta uns aos outros. É o que a Bíblia chamaria de discipulado, mentoria, paternidade espiritual, e é muito interessante isso. É interessante também que na fé cristã, o relacionamento tóxico é tido como falta de fruto do Espírito. Por quê? Porque onde não há amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, obviamente são as características de Jesus, as virtudes cristãs, acabam gerando distúrbios e problemas nas relações e dentro das famílias. Outra coisa é dinâmicas de poder desiguais, ou seja, ao invés de se submeterem uns aos outros no temor de Cristo, uma submissão sadia,
uma submissão, como você bem falou, né? Estar debaixo da missão do outro, se sujeitando um ao outro, prestando contas uns aos outros, acaba gerando dominação e opressão, que é o que a gente mais vê nesses relacionamentos tóxicos. Não é verdade? Sim. Então, entrando aqui para a parte central do que nós estamos falando, o que são as boundaries, que são os limites saudáveis? Como construir limites saudáveis dentro das relações? Esses limites, eles são dados, têm que ser dados pela pessoa que é a vítima. Sim. Que é a que mais sofre, né? É a que mais sofre. E aí vai para um outro campo, do autoconhecimento, da pessoa se autoconhecer, analisar e dizer assim, bom, eu não entrei nesse relacionamento para ser tratada dessa forma. E aí ela vai limitar o outro, dizer assim, com relação a essa forma que você está me tratando, isso eu não aceito. Isso. Esse limite é no sentido de dizer assim, bom, eu sou uma pessoa, eu entendo quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei que eu faço as coisas como a Bíblia, vamos para o relacionamento cristão. A Bíblia me ensinou assim, e você está me tratando desta forma que está totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, e eu não aceito ser tratada dessa forma. Por isso que eu falei que porque tem mulheres que acham, meu marido, ele pode me tratar do jeito que ele quiser. Não, não pode. Não é assim. Não é assim. E é uma questão de sabedoria e cuidado de si, né? Mordomia da própria vida. E a pessoa que está sendo tratada, ela tem que entender o seu autorrespeito. Até onde o outro pode realmente estar me trazendo angústia, sofrimento e dor. E isso também nos relacionamentos na igreja. Sim. Porque tem pessoas na igreja que gostam, a pessoa não pediu opinião, mas ela vai lá e dá a opinião dela, ferindo a outra, julgando a outra. Sim. Então a gente tem que entender esse limite do outro. Até onde eu posso, eu sou uma pessoa muito cuidadosa no sentido de dar qualquer opinião, mesmo que eu veja que está errado se a pessoa não me pedir. Sim. Porque eu sei que está errado, eu não sei que seja uma pessoa muito próxima, mesmo assim eu vou ter todo aquele zelo. Cuidado, mas, né? Falar a verdade em amor. Porque eu percebo se a pessoa está naquele momento que a gente pode falar ou não. Sim. Porque muitas vezes se a pessoa não está preparada para ouvir certas verdades, ela desmorona, então esse cuidado todo. Mas tem pessoas que acham que eles são donos da verdade, que eles sabem tudo do outro, que eles podem infligir julgamentos e dores no outro. Né? E a gente tem que ter muito cuidado. Onde é o limite do outro? Até onde o outro pode se intrometer na minha vida, se o outro me deu permissão para eu me intrometer na dela, na vida dela. Né? E tendo esse cuidado em amor. É interessante que o próprio Jesus estabelecia limites. Ele estabelecia. Nós lemos aqui nesse trecho. Ele conhecia o coração e a natureza das pessoas. Isso. Você vê como ele colocava limites sobre outros que estavam julgando de forma equivocada outras pessoas, né? Principalmente os fariseus, escribas. Jesus batia de frente. Sim. Jesus colocava limites dentro das relações. Às vezes ele se retirava para orar, como tem lá em Lucas 5,16. Às vezes ele dizia não a demandas excessivas e se afastava de pessoas que ele percebia, como nós lemos, que tinham uma natureza e intenções hostis, como lá em João 2, 24 a 25, que nós lemos aqui no início. Então, isso é uma questão de mordomia, gente. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, estabelecer limites, querido, é guardar o seu coração, que pertence a Deus. E o seu coração é fonte de vida. Então, dentro da psicologia, limites pessoais são limites pessoais que definem onde você termina e o outro começa. Até onde o outro pode ir com você. São regras, são expectativas que você estabelece para proteger seu bem-estar emocional, mental, isso é muito importante, e também físico. Não são muralhas, mas são portas com trincos. Eu achei muito legal isso. Não são muralhas,
mas são portas com trincos. Porque não é que, que seja intransponível, Sim. mas é o limite. Não, e aqui tem que ter a chave. Tem que ter a chave para que você abra ou feche. E quem dá a chave de acesso é você. Você pode me dar, você pode falar assim comigo. Não, você não pode. Você não pode falar assim comigo. Exatamente. Eu não permito. E a gente tem que fazer esse limite. Sim, em todos os campos. No trabalho, tem pessoas que no trabalho eles acham que podem falar tudo. A pessoa está ferida, teve um problema em casa, aí chega no trabalho e quer ferir todo mundo. Aí tem algo que ela já queria... Ou na relação chefe, né? Já quer o trabalhador acha que o chefe pode... Essa relação patrão-empregado ele acha que porque ele é patrão, ele tem o direito de humilhar o empregado dele. Jamais, pelo contrário. Tem até leis que protegem, né, os empregados, que é assédio moral, assédio sexual, e leis que acabam protegendo aquele que é fragilizado diante daquela relação. Então a gente precisa aprender a dar esse limite. Não, eu não sou isso que você está falando. Eu não sou isso que você está dizendo. Ou seja, ter sempre clareza e uma comunicação. Quem eu sou. A Bíblia diz lá em Tiago 5,12, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, na Bíblia está dizendo que nós temos que aprender a dizer tanto sim quanto não. Então seja claro quando você estiver falando, seja calmo, seja direto quando você estiver expressando os seus limites, com um semblante de seriedade e não de zombaria, de chacota, de brincadeira, nada disso. Tenha clareza e comunicação. Outra questão é a questão das consequências, né? Estabeleça consequências claras se o limite for violado. Por exemplo, se você me xingar, vou desligar a ligação ou sair do cômodo. Tem gente que no telefone pega e começa a esculhambar o outro. Você não é obrigado a ficar ouvindo palavrão, palavras ferinas, esculhambação de outros pelo telefone. Eu pego mesmo, desligo na cara, não estou nem aí. Então é muito importante isso, você estabelecer consequências claras se o limite for violado. Isso não é vingança, gente, mas uma forma de ensinar às outras pessoas que você quer ser tratado com dignidade, honra e respeito. E isso que é essa questão do respeito, é a gente que mostra para o outro. Sim. Porque se a gente se deixa desrespeitar, ele sempre vai desrespeitar. Sempre vai criando um mecanismo de desonra, né? Isso, então a gente tem que dar esse limite. Outra questão importante, né, Leia, é entender que perdoar não é permitir. Perdoar não é permitir. Você pode e deve perdoar de coração. Está lá em Mateus 18, de 21 a 22. Mateus 18 é um capítulo inteiro que fala sobre o perdão. Mas preste atenção, você pode perdoar de coração sem precisar se colocar novamente em uma situação de abuso, que é o que você estava mencionando, né? O perdão, ele liberta você, mas ele não obriga você a confiar novamente sem que haja mudança genuína. Isso aqui é muito importante, gente. O perdão, ele tem sim uma condição. A condição para o perdão é o arrependimento. É a mudança de vida e mudança de comportamento. Tem muita gente que faz muita confusão entre o amor incondicional de Deus e o perdão condicional de Deus. Porque o perdão de Deus tem condição. A condição do perdão de Deus não é incondicional, é condicional. Exatamente. E a condição do tem perdão de Deus, né, é o arrependimento. A Bíblia diz, sem arrependimento não há remissão de pecados. E aí vem remissão é perdão. Só existe perdão de pecados para quem se arrepende. Mudança de hábito. E para se arrepender, a pessoa tem que reconhecer primeiro que está errado. Exatamente. E nas relações tóxicas, porque a gente está, por exemplo, existem as questões entre os casais, né, nos namoros, quando não é um relacionamento tóxico. Às vezes a pessoa falou uma coisa que não devia, mas ela cai em si, diz assim, me desculpa, me perdoa, eu exagerei, eu não vou mais fazer, e realmente não faz mais. Sim. Mas as pessoas tóxicas, elas têm prazer em fazer isso. E comportamentos, padrões contínuos. Isso, né? São padrões contínuos. Sem mudança de padrão e de comportamento. Não há mudança nenhuma. Né? Ela só muda porque ela não muda. Ela melhora um pouquinho, dá um presente para manter a vítima. Sim. Entende? Então, é esses padrões que as pessoas têm que identificar.
Isso. Outra coisa muito importante, né, Léa, é buscar sempre sabedoria, Sim. buscar apoio, sabedoria na palavra de Deus, com pessoas mais sábias, mais maduras, mas apoio também. Se você não estiver dando conta sozinho, converse com líderes espirituais maduros, terapeutas, conselheiros, psicólogos, cristãos, grupos de apoio. Isso é muito importante. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros há sabedoria, há sucesso. Isso. Então é muito importante. Lá em Gálatas também diz, né, levai as cargas uns dos outros, e assim vocês estão fazendo a lei de Deus, que é o amor, a lei do amor aqui. Exatamente. Então levar as cargas uns dos outros é isso, é compartilhar aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade em grupos de apoio ou pessoas maduras, mais sábias, que vão nos dar esse suporte, esse apoio em meio às situações delicadas que vocês estão vivendo. Então, só resumindo, como estabelecer limites saudáveis com base na fé e com aquilo que a gente está falando. Clareza e comunicação, estabelecer consequências caso o limite seja quebrado, perdoar não é permitir tudo, ou seja, não permita relações abusivas, opressoras, danosas para você, e busque sabedoria e apoio. São os 4 princípios para estabelecermos limites saudáveis nas nossas relações. Outra perguntinha importante é como superar obstáculos comuns, né? Que às vezes nós trazemos na nossa fé. Em primeiro lugar, tenho que amar e suportar tudo? É isso? Não há. Jamais. Nenhuma ligação nisso. Exatamente, né? Tem gente que vem para a fé e acha que a fé faz com que você tenha que amar e suportar tudo. Não é bem assim. O amor ágape bíblico, ele busca sempre o bem maior do outro e também de si. O que às vezes exige de você e de mim limites firmes para confrontarmos o pecado e permitir que a pessoa que está nos ofendendo, nos ferindo, nos machucando, enfrente as consequências dos seus atos. Mateus 18, de 15 a 17, menciona sobre isso. Outra coisa é, eu tenho medo de ser egoísta. E aí acaba não estabelecendo limites nas relações. Então, cuidar de si mesmo não é egoísmo, gente. É mordomia cristã. É ser um bom gestor das suas emoções, do teu ser, da tua vida, do teu coração. Mordomia cristã é uma virtude cristã. É um desenvolvimento da fé e da vida cristã. Então, você não pode amar ao próximo como a si mesmo, que diz lá em Marcos 12, 31, se você mesmo estiver esgotado, abusado e sem identidade. Olha só. Exatamente. O que você entende um pouquinho sobre isso? Quer comentar alguma coisinha? Esse medo de ser egoísta, que às vezes é o que a gente passa vê, na cabeça. A né? gente vê na igreja isso, né? As pessoas deixando as outras trazerem angústia, sofrimento e dor, porque elas acham que isso é o certo. E não é. A partir do momento que uma outra pessoa está trazendo prejuízo emocional, porque esse emocional prejudicado também vai trazer formas de pensar, também distorcida, e vai trazer alguma questão para a minha vida espiritual, porque vai bloquear o meu relacionamento com essa pessoa de alguma forma, porque a gente tende na igreja a negar o que a gente está sentindo, porque a gente diz assim, isso eu não posso sentir. E a gente tende a não resolver as questões com aquela pessoa que feriu a gente. A gente geralmente vai falar para outra pessoa da nossa impressão do comportamento daquela outra pessoa, que não vai trazer mudança nenhuma para o comportamento dela, porque eu não estou resolvendo direto com ela. Então a gente tem muito medo, porque a gente acha que está errado a gente cuidar da nossa saúde emocional. O cuidado de si não tem nada de erro. Não tem nada a ver. Pelo contrário, é mordomia cristã. E aí acontece isso, gente, que às vezes que está na igreja, que está com raiva um do outro, que não fala um com o outro. Não libera perdão, não libera perdão, não resolve questões. Não reconhece erros, nem falhas. Então, cuidar da nossa saúde emocional, isso não é egoísmo. Isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é equilíbrio. Tem outra coisa que surge, é culpa por causar dor, né? Ou seja, dentro da cabeça dessa pessoa que está sofrendo, às vezes um agravo, uma ofensa, abusada, esgotada,
essa identidade, ela se culpa por causar dor. Não, não é assim. Estabelecer um limite pode causar desconforto no outro, mas isso é uma consequência do comportamento dele e não uma falha sua. E muitas vezes, pastor, Só para fechar aqui, a tristeza que leva ao arrependimento sempre é algo positivo. Por isso, e é algo que gera mudança. Esse desconforto no outro que vai trazer a mudança nele. Isso que eu ia falar. Exatamente, porque daí ele vai se perceber, pelo menos é a tendência, né? E vai, não, se eu não mudar esse comportamento, se eu não mudar esse hábito, a minha relação vai ser destroçada e eu mesmo vou estar arruinando essa relação. E se não houver esse pensamento, a pessoa precisa repensar realmente essa relação. Sim. Porque o relacionamento que a Bíblia traz como padrão não é esse. Tóxico, né? Não. Ele traz a mulher submissa ao marido e o que o homem tem que fazer? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, capaz até de morrer pela esposa. O homem tem que ser esse homem que cuida dela. Sim. A mulher tem que ser essa mulher que sustenta a missão do homem. Isso. Esses papéis não podem inverter. Exatamente. Então, esse padrão, é por isso que eu falei que a Bíblia é o padrão. Sim. Se tudo que foge a esse padrão, a pessoa tem que pensar. É um homem que reflete Cristo no seu lar, na sua família, nenhuma mulher vai ter dificuldade de submeter a você. Não vai, porque ela está sendo amada, ela está sendo cuidada. Como também ele está protegendo. Os pais que refletem o coração paternal de Deus para os filhos, quem é Deus, automaticamente os filhos também vão ter facilidade de submeter diante desse tipo de pai ou mãe. Isso. E como cristãos, claro que a gente não é assim, errou ou se comportou. A gente, por exemplo, se estiver doente, tiver com problema na família, pode chegar um dia na igreja e a gente tem um comportamento meio grosseiro, mas a gente não é grosseiro no natural, Sim. no normal da gente. Sim. Mas a gente em algum momento está ali com algumas situações pessoais que a gente pode ter um comportamento um pouco fora do nosso padrão. Só que a pessoa que vê a gente se comportando naquele momento, ela vai nos julgar por esse comportamento. Sim, né? É verdade. Porque é muito mais fácil a gente pegar um fato isolado do que ver toda a né? vida da pessoa. Por exemplo, você pode fazer 99% de coisas boas, mas se você fizer uma errado, a pessoa vai passar a te ver só por esse errado. O que é um erro grotesco. Né? Entende? Então, é a generalização. Isso. Né? Existe essa questão, como eu falei, de a gente ter uma vez ou outra um comportamento, mas não é o habitual. Sim. Que é isso que as pessoas têm que identificar. Se isso é esporádico ou se é um padrão que se repete. Uma vez eu aprendi com o Espírito Santo, eu sempre ensino isso nas relações de afetos, pais, filhos, marido e mulher, que amar é maximizar as virtudes do outro e minimizar os defeitos. O problema é que, geralmente, por termos uma natureza pecaminosa e estarmos contaminados pelo mundo tóxico lá fora, a gente faz o contrário. A gente maximiza os defeitos Exato. E minimiza as virtudes. Isso. Mas amar é totalmente o contrário disso, gente. Além de amar ser priorizar o outro e colocar o eu em segundo plano, amar também é maximizar as virtudes do outro e minimizar os defeitos do outro. Até porque você também tem defeito. Nós todos temos. Então, minimize o defeito dos outros e maximize, potencialize as virtudes que o outro tem, valorizando, sendo grato e reconhecendo a grandeza dessa pessoa para o seu coração. Então, para nós fecharmos aqui, quando que se afastar é a opção mais sábia, Leia? Dentro da psicologia, a psicologia ensina que o afastamento é necessário quando a relação continua a causar danos significativos, quando não há mudança genuína e quando a sua saúde mental e a sua integridade física está em risco. Então, a psicologia ensina que é a opção mais sábia o afastamento quando isso acontece. E a fé cristã? O que fala a respeito disso? A Bíblia reconhece situações em que o afastamento é sábio e também é permitido. Por exemplo, a Bíblia fala de companhias corruptoras, né? 1 Coríntios 15:33, o texto diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amizades erradas, relacionamentos errados, acabam gerando comportamentos errados na vida das pessoas. Então, lembre-se, as más companhias ou as companhias corruptoras
precisam ser deixadas de lado, afastadas, né? Outra coisa é com aqueles que causam divisão, briga, confusão, o que a Bíblia chama de facção, partidarismo, né? E brigas e confusões. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 3,6, afastai-vos de todo irmão que andar desordenadamente. Aquela pessoa destrambelhada, desgovernada, que adora uma confusão, briga, ciúme, inveja, se afaste deles. Está na Bíblia isso, 2 Tessalonicenses 3,6, afastai-vos de todo irmão que andar desordenadamente. Aquela pessoa carnal, desgovernada, destrambelhada, adora uma confusão, um barraco, um piseiro, isso não é de Deus. Se afasta daqueles que causam divisão. E por último, terceiro lugar, o abuso grave, né? Embora, por exemplo, a Bíblia fala sobre divórcios em casos específicos, como adultério, né? Ou abandono da família, coisas assim, Mateus 19, 9 e outros trechos lá, 1 Coríntios 7, o princípio de proteção contra abuso contínuo é uma aplicação válida da ética bíblica de justiça e de preservação da vida. Olha que tremendo. Justiça é um promotor de justiça, mas também de preservação da sua vida. Lembre-se que nós falamos sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Tá bom? E para fechar aqui, a conclusão de tudo que nós falamos, e aí eu quero deixar um tempinho para você também fazer o fechamento. Cuidar de si mesmo, querido, estabelecer limites saudáveis não é falta de fé, mas sim um ato de fé, de mordomia cristã. É confiar que Deus valoriza a sua dignidade e o seu bem-estar, e que Ele é o fundamento seguro onde eu e você podemos encontrar força para praticarmos o amor, que é ao mesmo tempo gracioso e verdadeiro. Então seja um bom mordomo do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, tenha cuidado no trato com o outro, trate a todos com respeito, dignidade, honra, carinho e afeto, cuidado e zelo. Não tenha zelo e cuidado apenas com o teu coração. Isso a Bíblia manda e nós falamos várias vezes aqui, mas também tenha cuidado e zelo com o coração do outro. Falar a verdade em amor. Não apenas a verdade e não apenas o amor, mas a verdade em amor. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Leia, para nós fecharmos tudo isso que nós falamos, o que você entende então da importância desses relacionamentos tóxicos, desses limites saudáveis? Faz o fechamento para nós. Bom, em primeiro lugar, a pessoa precisa identificar, certo, principalmente quando ela está correndo risco de vida. Isso. Porque quando chega para agressão física, certo, que a gente sabe que os relacionamentos tóxicos, eles caminham para a agressão física. Tendem a isso. Tendem para isso. E aí você precisa fazer algo a respeito. Aí tem que denunciar. Sem dúvida. Tem que denunciar. Delegacia, fazer registro de ocorrência, BO, de BO, né? Até para se proteger, boletim. E não somente Sim. você, seus filhos também. Porque quando... Futuras agressões, né? Porque é daí que vem os feminicídios. Sim, exatamente. Porque as mulheres têm medo desses agressores e não denunciam. E Deus não te chamou para ser capacho, nem escravo, nem dominado por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo, que nos domina de forma cavalheira, dócil, graciosa e amorosa. A questão do perdão, ele é real, ele é necessário. Sim. Mas quando esses padrões se repetem com muita intensidade, a mulher precisa denunciar. O abuso sexual também, que a gente nem falou aqui, por exemplo, ele pode acontecer dentro do contexto do casamento, Sim. que quando a mulher não consente e o homem obriga e força a mulher, isso é abuso sexual. Violação, né? É abuso sexual também. Sim. E tem muitas mulheres que dizem assim, não, mas eu preciso aguentar. Não precisa aguentar isso. Sim. Porque abuso não é bom em espécie nenhuma. Sim. Então, 180
né? Em caso de que você já deu todas as possibilidades, já perdoou, já conversou, continua sofrendo, então é preciso haver uma decisão. Sim. Claro, como você falou, né, pastor? Não, Deus não quer que o casamento, a separação se deteriore. Mas nesse sentido, quando há risco de morte, a mulher precisa se afastar desse relacionamento. Sim. Para a própria preservação da vida dela. Exatamente. E fora que, né, mesmo depois de sair, ela corre às vezes muito mais risco do que quando está na relação. Sim, é verdade. Que eles vão atrás, né? Então, assim, ameaçam. Né? Essa mulher, com arma, ela tem que sair da visão deste homem. Ou que já a mulher tem poucos, não sei se tem algum caso de mulher que faz isso. Deve ter, mas é mais com relação aos homens, né? Não, existem mulheres que fazem isso. Tem. Não é muito comum, é raro. Não é mais raro, né? Isso raro, que eu queria falar, mais raro. Mas existem casos. Mulheres violentas, mulheres que matam. Mas eu acho que em 90% é mais homens. Exatamente. Então, você tem que cuidar da sua saúde mental, da sua integridade mental, física, espiritual. Sim. Se esse relacionamento, você já deu todas as chances e esse homem não muda, é repensar essa relação. Sim, né? Claro. Porque Deus não quer isso. Não, e eu sempre vou dizer, vá para o padrão bíblico. Sim. Se está fora desse padrão bíblico de como deve ser o comportamento do homem e da mulher, das relações, então você tem que repensar. Sim, é verdade. Se isso não está... Porque se você casa, você não casa para o outro te fazer feliz. Você tem que ser feliz, o outro feliz, e essa felicidade vai unir o casal, vai dar certo a relação. Quando um impõe ao outro essa responsabilidade de fazer feliz, aí já vai dar problema. Sim. Porque o homem ou uma mulher não tem esse potencial de fazer o outro feliz. Sim. Só Deus. Só Deus. É a felicidade plena. Isso. Mas quando nós somos cheios de Deus, nós somos capazes de fazer as outras pessoas felizes. Sim. Mas não como uma imposição, mas porque já somos. Isso. Então, são essas ponderações que as pessoas precisam ter e fazer dentro da igreja. Cuidado de si. Qual é o padrão do meu marido? É esse? Qual é o padrão da minha esposa? Está dentro? Está fora? Vai buscar o auxílio do pastor, né? Vai buscar o auxílio de um profissional, de alguém mais maduro, mais idôneo. Vai buscar ajuda, não fica ali sofrendo, porque às vezes a pessoa fica com vergonha e não vai buscar ajuda. Quer ficar sofrendo ali sozinha. Procure ajuda, não fica sofrendo sozinha. Para que você possa tomar a decisão que seja melhor para a sua saúde, como um todo, física, emocional, espiritual. Sim. Entende? Não resolveu, já teve caso de conhecer mulheres que deu uma vida de oportunidades e o homem não mudou, e a vida dela só mudou quando ela se divorciou. Sim. E aí a paz voltou para ela, para os filhos. Você dá as chances. Sim. A pessoa não muda, o que você vai fazer? Claro. Né? Sempre lembrando que o divórcio, gente, nunca é a primeira opção. Não é a primeira. Mas é a última, quando todas as outras já se esgotaram. Já se esgotaram todas as outras. A não ser, claro, em casos horrendos, horríveis, que não tem o que fazer, né? E que, como ameaça a vida, essas questões que nós falamos aqui. Nesse último caso que a pessoa pensa em divórcio. Exatamente. Né? Tá bom, gente? Então, fica alerta, fica atento. Sinais de alerta de um relacionamento tóxico. Manipulação e gerar a culpa no outro. Desrespeito e críticas constantes. Isolamento de familiares, amigos ou da sua comunidade da fé. Comunicação abusiva. E inversão de papéis, confusão no ambiente tóxico dentro do lar. Então, preste atenção em tudo isso, busque ajuda se você não estiver dando conta sozinho e busque, claro, sempre a fonte de maior ajuda que nós temos, que é o Senhor. Passa para os nossos queridos ouvintes, suas redes sociais, telefone, para que, caso você queira uma ajuda de um especialista, profissional da área, aqui nós indicamos a nossa querida obreira e psicóloga Léa Alzier. Meu telefone é 44-99954-8471 e minhas redes sociais no Instagram é psileaalzier, @psileaalzier.
Isso, eu sou o pastor Giovani, nosso Instagram, @PRGil, de pastor Gil, e o telefone aqui da igreja, se você precisar de atendimento pastoral, tanto com a Leia, comigo, com os demais obreiros, entre em contato conosco, nós estamos à disposição de te ajudar, te orientar, orar por você. Conte conosco, Igreja Casa na Rocha, tá? @Igreja Casa na Rocha, é o Instagram da nossa comunidade. Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Você pode, todo esse material que a gente disponibiliza também está disponível em áudio para você na maior plataforma de áudio do mundo, que é o Spotify. O telefone da igreja é 44 DDD 30 56 59 32. 30 56 59 32. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Estamos encerrando aqui. Vamos orar pela sua vida e que Deus abençoe você. Se esse vídeo fez sentido para você, falou o seu coração, te ensinou coisas valiosas, compartilhe com outras pessoas e deixa aqui no link da descrição, tem todas as informações da nossa comunidade que nós mencionamos, tem também os horários de culto, o endereço da igreja e também as informações para a contribuição, tá bom? Deixe nos comentários qual é a sua cidade, da onde o seu nome completo, a cidade de onde você está falando e o que Deus falou ao seu coração, o que você achou desse nosso podcast de número 46, cujo tema é relacionamentos tóxicos e limites saudáveis. Uma perspectiva da psicologia em convergência também com a fé cristã, tá bom? Vamos terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse podcast pedindo a Tua graça sobre cada um dos irmãos preciosos, pessoas queridas, ouvintes, aqueles que estão participando conosco desse momento, aprendendo coisas valiosas com relação a relacionamentos, família, vida com Deus, vida pessoal, conhecimento de si e mordomia cristã. Pai, que o Senhor capacite cada um deles a entender, ó Deus, as gravidades dentro das relações, os ambientes tóxicos possam sair de tudo isso, aprenderem a se portar, aprender a colocar limites saudáveis, a dizer sim, sim, muitas vezes dizer não, não, quando for necessário, que o Senhor os capacite, dê força, graça, unção, capacitação sobrenatural. Que famílias sejam curadas, relacionamentos sejam sarados, ó Deus, e abençoados pelo Senhor Deus. Assim como Jesus conhecia o profundo do coração do homem, dá-nos com Jesus discernimento das relações, discernimento de nós mesmos, sabermos lidar com a natureza do outro, sabemos lidar com o coração alheio e com o nosso coração, preservarmos o tesouro do nosso coração e que possamos, ó Deus, estabelecer famílias funcionais, relacionamentos saudáveis e vida espiritual, emoções sadias, coração totalmente rendido, entregue, sarado e curado pelo Senhor. Ó Deus, vai libertando dos traumas, das feridas do passado, vai tirando-os, ó Deus, de todas as mazelas, comportamentos equivocados. Nós pedimos a ministração do Teu doce Espírito, do Teu poderoso Espírito, que é capaz de transformar situações, pessoas, famílias e comportamentos. Tudo pode ser mudado e modificado através do poder de Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para transformar vidas. E é nisso que nós ministramos, oramos e pedimos a capacitação do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém.